Namaskar, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu quero falar a respeito do sistema educacional da Índia. Pois é, mas primeiro eu peço para que você dê o seu joinha, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para que você possa estar ajudando no meu trabalho, porque, gente, esse assunto aqui, é extenso. Esse vídeo talvez fique um pouco longo, porque, gente, nem mesmo os próprios indianos sabem tudo a respeito do sistema educacional deles. Então imagine eu, uma estrangeira. Então, por favor, me dê um desconto, né? Mas enfim, eu tentei resumir ao máximo esse assunto, tá? Eu vou resumir ao máximo para que fique bem explicativo e didático, né, para vocês. Muitas pessoas vêm pedindo para eu abordar a respeito desse tema há muito tempo, mas como eu disse, é um assunto muito complexo, então por isso que eu dei essa procrastinada. Então vamos lá, tchau! Bom, vamos falar primeiramente de como as coisas eram há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, né, antes das coisas serem como são agora, existia um método chamado Gurukula. Então, nessa época, se um jovem queria estudar, esse jovem ele ia até um guru, o guru analisava ele e se o guru aprovasse esse jovem, então ele começaria a estudar com um guru. Então, para isso, ele se mudava para a casa do guru e ele começava a ajudar em tudo dentro da casa do guru, para que justamente esse jovem aprendesse a ser responsável, a como lidar com uma casa, né? A como lidar com as responsabilidades de ter um lar, por exemplo. E isso não importa se era homem ou mulher, né? Não importa se era do sexo feminino ou masculino. Isso era feito para ambos os sexos. E também o aluno podia aprender o que ele quisesse, podia aprender línguas, metafísica, filosofia, matemática, ciência, etc. E quando o guru achava que o aluno já tinha aprendido o suficiente, ele o dispensava. E esse tipo de ensino era feito no meio da natureza, na maioria das vezes. Não era algo limitado a uma sala de aula, como é nos dias de hoje, né? E isso também ajudava muito na interação entre o aluno e o professor. Era algo feito na natureza, no meio da natureza. Então é muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Bom, o sistema de ensino moderno foi introduzido na Índia por Lord Thomas Babington Macaulay em 1830. E existem 3 grades curriculares principais: a State Board, a CBSE e a ICSE. A State Board é mais simples e menos elaborada do que as outras. É uma grade curricular do estado e é mais acessível, né, para famílias com uma renda mais baixa ou famílias pobres. A CBSE oferece matérias mais comuns, como por exemplo matemática, ciências, história e etc. Já a ICSE oferece algumas matérias diferenciadas, como por exemplo agricultura, culinária, artes e inglês obrigatório, dentre outras, né? E também existem os currículos internacionais, que são de escolas internacionais e são baseados em grade curricular internacional, né? Como o próprio nome diz. E como vocês podem ver, nem todos os indianos aprendem inglês na escola. Pelo menos o inglês obrigatório é incluído nas grades curriculares do ICSE e nas escolas internacionais, como eu falei para vocês. Já nas outras grades curriculares, o inglês não é obrigatório. Uma pergunta que me fizeram foi a respeito do sistema de castas na educação, né, dentro do sistema educacional. Como é que funciona isso, né? Porque como vocês sabem, na Índia existe o sistema de casta. Eu não vou explicar isso para vocês agora, porque pelo amor de Deus, né, isso exige um vídeo só para isso. E, enfim, né, como vocês sabem, existem os Dalits, né, os intocáveis, que eles não são considerados nem mesmo uma casta, né, eles são os intocáveis. E também existem as castas mais baixas, né. Então, por exemplo, realmente existe uma discriminação quanto a essas pessoas no sistema educacional, né? Quando essas pessoas se matriculam em uma escola, por exemplo, né? Vamos supor que um Dalit se matricule em uma escola. Geralmente ele vai ser discriminado, tanto pelos alunos como também possivelmente pelos funcionários da escola, né? E geralmente eles são empurrados lá para o fundo da sala de aula, né? Justamente para
ter essa discriminação, justamente para ter essa distância, esse distanciamento, né? Porque ele é um Dalit, então ele não pode estar ali junto com as outras pessoas de castas mais altas. Então, infelizmente, essa discriminação ainda existe. Por mais que o número de Dalits se matriculando nas escolas esteja aumentando. Bom, agora vamos falar a respeito das escolas governamentais ou públicas. A maioria delas é de graça sim, mas algumas é necessário pagar uma pequena taxa, que varia entre 10 rúpias e 200 rúpias mensais. Mas, mesmo assim, é uma taxa bem baixa, né? Porque se a gente for converter para o real, vai sair algo em torno de 75 centavos a 15 reais, entende? Então é bem baixo. E também depende da renda familiar, né? As famílias que realmente não têm condições de pagar nada, eles não vão pagar nada, então depende da renda familiar, porque tem gente que não consegue pagar nem 10 rúpias, sabe? O número de escolas públicas é mais alto do que o número de escolas privadas, mas de qualquer forma elas são conhecidas por não terem uma boa infraestrutura. Bom, agora sobre as escolas privadas, elas são dedicadas assim principalmente para as pessoas, para as famílias que podem pagar uma educação melhor para os seus filhos. E elas são escolas com uma infraestrutura muito melhor do que as escolas públicas. Bom, agora sobre as escolas internacionais. Esse tipo de escola vem ganhando muita popularidade nos últimos tempos por conta de sua infraestrutura, que não é dedicada somente ao ensino formal, mas também é dedicada ao desenvolvimento pessoal do aluno. E a mensalidade das escolas, tanto privadas como internacionais, elas variam entre 1.000 e 125.000 rúpias, isso é, elas variam entre R$60 e R$8.500, ou até mais, tá? Dependendo da escola, porque existe uma escola que é top de linha, que se chama Woodstock School, que se localiza lá nas montanhas da Índia, em Mussoorie, no estado de Uttarakhand, e é uma escola top de linha que tem muitos estrangeiros estudando lá, não são somente indianos, e ela é uma escola caríssima. E é uma escola internacional, ela tem um currículo internacional. E todas as escolas públicas, privadas e internacionais, elas podem aceitar somente um gênero ou ambos os sexos, porque existem escolas somente para garotas, outras escolas que são somente para garotos e aquelas escolas que são mistas. Então tem escola para todos os gostos. Também existe o método Open Schooling, que é um método à distância, que pode ser feito pelos estudantes que têm uma preferência por homeschooling. Homeschooling é basicamente aquelas pessoas, aqueles estudantes que estudam à distância, com o apoio dos pais em casa. Também para aqueles estudantes que têm uma carreira esportiva e não têm tempo de frequentar a escola normalmente, né? Ou para aqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência. Enfim, é um método onde a pessoa pode estudar à distância e no tempo dela. E depois ela faz uma prova que, se ela for aprovada, tá tudo certo. Bom, sobre a alfabetização, o estado mais alfabetizado da Índia é o estado de Kerala, do sul da Índia, com cerca de 96% das pessoas sendo alfabetizadas. A maioria dos sul-indianos, eles têm um acesso maior à educação, tanto é que os próprios indianos do norte, pelo menos os que eu conheço, eles admitem que o pessoal do sul, eles são mais educados do que os do norte. Educados no sentido de ter uma faculdade, né, enfim, um diploma. E a maioria dos sul-indianos que eu conheço, eles falam no mínimo 5 línguas, então realmente tem essa questão. Mas depende também da renda familiar, depende de muitas coisas, né, porque tem muitas pessoas do norte que falam muitas línguas também, então isso é relativo. Mas a real é que os governos dos estados do sul, eles focam mais na educação. Tanto é que no estado de Tamil Nadu existe o maior programa de almoço de graça do mundo, que é oferecido nas escolas. Então, as famílias que não têm uma renda muito alta, né, as famílias que têm dificuldades financeiras, que não têm condição de alimentar suas próprias crianças, elas enviam as crianças para a escola justamente
porque tem o almoço de graça e essas crianças podem se alimentar. Bom, agora é sobre as universidades. Tem uma coisa que me perguntaram, que é se existe algum exame, como por exemplo o vestibular ou o Enem na Índia, né? Algum exame para que a pessoa possa entrar numa universidade. E sim, existe. Para cada faculdade existe um exame diferente. Então eu não vou falar sobre todos aqui, porque é muita coisa, né, gente? Mas existe sim. Por exemplo, se a pessoa quer cursar engenharia, ela vai realizar um exame chamado Engineering Entrance Examinations in India. E se a pessoa quer estudar medicina, ela vai fazer eu vou ler aqui porque é um nome muito longo, All India Institute of Medical Sciences Entrance Exam. O nome é longo mesmo. Então, enfim, vai depender da matéria que a pessoa quer estudar, vai depender da faculdade, enfim. Daí ela vai fazer um determinado exame para o tipo de faculdade que ela quer cursar, né? Bom, o tema do vídeo está finalizado. Agora eu vou responder 3 perguntas que eu não consegui responder no vídeo, então eu vou responder elas separadamente. Bom, a primeira pergunta que fizeram é se existe o ensino religioso nas escolas. Bom, eu pesquisei bastante e pelo que eu percebi, não, tá? Se eu estiver errada, é porque eu não sou uma indiana e eu não sei de tudo, né, gente? Como eu disse, nem os próprios indianos sabem falar sobre tudo do sistema educacional da Índia, mas enfim. Até porque existem muitas religiões, né? Tem o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, o budismo, o jainismo, então não teria como ensinarem uma religião específica nas escolas, entendem? Porque em uma sala de aula pode ser que existam alunos hindus, muçulmanos, cristãos, tudo ali na mesma sala de aula, entende? Então não tem como. A outra pergunta é se os professores são valorizados socialmente, e eu digo que sim, eles são muito valorizados e respeitados. Lá na Índia existe realmente essa cultura das pessoas respeitarem os mais velhos, né? Dos mais novos respeitarem os mais velhos. E isso se inclui principalmente aos professores, né? Os alunos, eles respeitam muito os professores. Não é igual no Brasil, que tem uma falta de educação sem tamanhos, né? Que tem aluno até xingando o professor. Desculpa, mas eu precisava falar isso. E a terceira e última pergunta foi a respeito do ranking da Índia no PISA. PISA é a sigla para Program for International Student Assessment. É um estudo feito para comparar o nível educacional de cada país. E a posição da Índia no ranking do PISA de 2009 foi número 72, dentre 73 países que participaram. Então, realmente ficou em penúltimo lugar, né? É uma posição assim bem baixa, né? Então isso significa que precisa melhorar bastante, né? Esse é o ranking de 2009, porque eu não encontrei nenhum outro depois de 2009. Então eu não sei se a Índia não participou depois disso, eu não sei mesmo, tá, gente? Então é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui realmente deu muito trabalho, tá? Pra pesquisar tudo isso. E como eu disse, isso aqui é bem resumido, tá? Porque tem muita coisa pra se falar, realmente tem muita coisa pra se falar a respeito. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, tá? Que gostam da Índia ou até aqueles que são professores. Compartilhe com seus amigos que são professores, para que eles conheçam melhor a respeito do sistema educacional da Índia, né? Porque é sempre legal conhecer um pouco, né, sobre os outros países e tudo mais. Então é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, dê o seu like, me segue no Instagram, Índia Sem Limites, e eu vou ficando por aqui. Namaskar!